Olá pessoal, a paz do Senhor para você, uma boa noite para você que está aí ligado no nosso culto online. Eu sou o pastor Ítalo Corsini, da Assembleia de Deus do Ministério de Santos, aqui na Ponta da Praia, e nós estamos iniciando este culto online. Eu quero te dizer que é sempre uma alegria muito grande em estar compartilhando a palavra de Deus com você. Eu sempre digo que um dos momentos mais felizes da minha vida, um dos momentos mais alegres que eu tenho, é de poder compartilhar a palavra de Deus com você, não é? É estar ministrando sobre a sua vida e também ver com alegria os resultados da palavra. Nós temos alcançado muitas pessoas têm ligado, têm se comunicado, enviado comentários que estão sendo grandemente abençoados pelas palavras e pelos cultos que estamos fazendo aqui online. Então é uma alegria poder servir a você e é uma alegria poder divulgar a palavra de Deus. Mas eu quero contar com a tua ajuda. Eu quero que você possa compartilhar esta mensagem com outras pessoas, né? Que você possa enviar o link para outras pessoas também terem a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus, e que nós possamos também ministrar sobre a sua vida. Todo final de culto nós oramos, nós ministramos, abençoamos a tua vida, a tua família. Então convide as pessoas agora. É sempre uma alegria estar falando com você. E por falar em alegria, hoje também nós vamos falar sobre a alegria. Mas nós vamos dar um tom aí um pouquinho diferente. Numa mensagem um pouco mais leve, um pouco mais descontraída, nós vamos estar falando sobre o mau humor. Quem nunca ficou mal-humorado, não é? Quem não conhece uma pessoa mal-humorada? Como é difícil de conviver muitas vezes com pessoas de mau humor. A Bíblia fala sobre o mau humor. Hoje nós vamos estar ministrando sobre isso e também vamos estar falando sobre o remédio, aquilo que combate o mau humor. Então, se você conhece alguma pessoa mal-humorada, envie o link agora, envie essa mensagem, chama para sentar junto com você, porque nós vamos aprender juntos como vencer o mau humor, tá bem? Um grande abraço para você, vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Daqui a um pouquinho eu volto com esta mensagem de como vencer o mau humor. Você já ficou mal-humorado? Quanto tempo dura o teu mau humor? É algo normal? Vamos estar falando sobre esse assunto daqui a um pouquinho, tá bom? A gente se vê, vamos louvar, adorar a Deus e daqui a um pouquinho eu volto com a palavra de Deus para a tua vida. Até mais. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei, me alegra. todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh. Aleluia. Quem nunca ficou mal-humorado? Quem nunca experimentou passar algumas horas de mau humor, né? Quem nunca já teve um dia de mau humor? Quem nunca já se deparou com alguém mal-humorado? Você sabe do que eu estou falando, não é? Quem nunca teve um membro da sua família que estivesse de mau humor? Quem nunca conviveu com pessoas mal-humoradas? A gente não precisa ir muito longe para encontrar pessoas mal-humoradas, né? E o grande sinal das pessoas que têm mau humor é aquela cara fechada, aquela cara carrancuda, né? Aquele rosto trancado, aquele bico grande, aquela tromba, né? Que fica na pessoa, né? Mal-humorada. É aquela pessoa que se irrita com
facilidade, é uma pessoa que ela reclama muito quando dá alguma coisa errada. Você já teve com pessoas assim? Talvez até você seja uma pessoa assim, não é? Quando está alguma coisa errada, você já fica mal-humorada quando as coisas não acontecem de acordo com o teu planejamento, com aquilo que você planejou, você já se emburra, já se fecha, tranca a cara e não quer conversar com ninguém, né? Quer ficar quieto. Mas isso são coisas normais que acontecem, não é? A gente fica mesmo de mau humor algumas vezes. Eu me considero uma pessoa bem-humorada, mas isso não quer dizer que eu não fique com mau humor de vez em quando, não é? Quando a gente dorme mal, quando a gente tem insônia, quando alguma coisa externa abate a gente, quando a gente discute com alguém, quando alguém nos persegue, quando alguém faz um comentário com a gente costuma ficar mal-humorado, né? Quando a gente pega muito trânsito, quando o vizinho começa a bater ali um prego na parede ou está fazendo uma reforma e começa cedo a obra em casa, a gente já acorda mal-humorado, né? Tem pessoas que já acordam mal-humorado e ficam mal-humoradas o dia inteiro. Mas eu quero te dizer que o mau humor é normal. Ele acontece com pessoas normais. Mas a ciência diz que o mau humor ele pode durar algumas horas, né? Um tempo muito rápido de duração. Talvez, raramente, os psicólogos dizem que o mau humor pode durar alguns dias, de acordo com a situação externa, não é? Às vezes você perdeu o emprego, às vezes aconteceu alguma coisa na tua casa, você fica mal-humorada, mas quando aquela situação se resolve, o mau humor vai embora também, não é? Você começa a viver uma vida normal, sem aquele mau humor sobre você. Mas os cientistas, a ciência diz também que aquele mau humor que perdura, aquele mau humor que é constante na vida de uma pessoa, isso é uma doença, é um fator patológico e precisa ser tratado, não é? Eu volto a perguntar, quem nunca conheceu uma pessoa mal-humorada, que reclama de tudo, não se interessa por nada? Você conhece pessoas assim? Reclama para levantar, reclama para dormir, reclama para trabalhar, fica de cara feia o dia inteiro no trabalho, fica com cara feia em casa, e é difícil de nós convivermos com pessoas assim. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre o mau humor, né? E qual o remédio para combater o mau humor? Porque o tema da mensagem de hoje é vencendo o mau humor. Então, se você é uma pessoa assim, mal-humorada, Deus vai falar ao teu coração hoje. E se você conhece uma pessoa mal-humorada, você pode compartilhar essa mensagem também, não é? Para que a pessoa venha combater este mau humor. A Bíblia fala de mau humor. Eu achei interessante um versículo que eu encontrei na Bíblia, em Provérbios, capítulo de número 22, no versículo 24 e 25. Provérbios 22, 24 e 25. Veja que interessante, diz a Nova Versão Internacional, né? É uma versão um pouco mais atualizada, né? Não é a versão na linguagem de hoje, mas é uma nova versão internacional. Veja que diz assim: não se associe com quem vive de mau humor. Olha aí, interessante a palavrinha escrita aqui, não é? Na versão corrigida e fiel, ela diz assim, capítulo 22, 24, não faças amizade com o irascível, nem andes com o homem colérico. Mas na nova versão diz, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se irrita. Veja que está falando aqui da pessoa mal-humorada, né?
Não se associe com pessoas mal-humoradas e não se associe com pessoas que se irritam com facilidade. Veja que o mal-humorado, a mal-humorada, a gente encontra em todo lugar, né? A gente encontra no trabalho, a gente encontra no trânsito. Você não precisa ir muito longe para encontrar uma pessoa mal-humorada, né? Até na igreja tem pessoas mal-humoradas que ficam com aquela carranca feia, né? Fechada, não te dá chance, oportunidade de se aproximar, não dá um sorriso, não dá uma palavra de amor, de carinho, né? Uma palavra de afeição, né? Sempre está com aquele rosto fechado, amarrado, né? Mas isso tem que ser combatido, né? Porque a palavra de Deus está dizendo: não se associe com pessoas mal-humoradas. Por quê? Porque do contrário, você acabará imitando esta conduta e cairá em armadilha mortal. Veja, que a Bíblia diz que o mau humor é contagiante. Você fica com uma pessoa mal-humorada do seu lado, daqui a pouco você está mal-humorado também, né? Parece que aquele peso que está sobre a pessoa vem sobre a tua vida também. Mas você pode perguntar: pastor, como eu não vou me associar com uma pessoa mal-humorada? Se eu já convivo com uma pessoa mal-humorada, se eu tenho uma pessoa mal-humorada na minha família, se eu convivo no trabalho com uma pessoa mal-humorada, o meu chefe sempre está mal-humorado, né? Até pastores, você pode dizer: meu pastor sempre está mal-humorado. E a gente acaba convivendo com essas pessoas, né? Mas nós temos, assim, que ajudar essas pessoas. Ajudar as pessoas a combater este mau humor. Mas qual o remédio para o mau humor? Você se perceber, se você pensar um pouquinho, você vai ver que essas pessoas que são mal-humoradas, e quando eu digo aqui pessoas mal-humoradas, eu não estou falando de pessoas que ficam mal-humoradas uma vez ou outra, mas aquelas pessoas que vivem mal-humoradas, né? Aquelas pessoas que vivem reclamando de tudo. Se você for pensar e analisar a fundo, você vai ver que essas pessoas têm um sério problema de ausência de alegria. Não é verdade? Essas pessoas não conseguem demonstrar alegria. E não é por timidez, não. É por mau humor. Porque muitas vezes essas pessoas não têm uma perspectiva boa do futuro. Essas pessoas não conseguem encontrar prazer na vida, satisfação naquilo que fazem, não é? Então vivem reclamando, vivem colocando a culpa nos outros, ficam falando que estão com mau humor por causa disso ou daquilo que aconteceu, ou de um problema externo. Mas o mau humor, quando é ocasionado por um problema externo, eu já falei aqui, ele é solucionado quando este problema também é solucionado. Mas eu estou falando de pessoas que vivem mal-humoradas, que têm ausência de alegria, são desprovidas de alegria, são desprovidas de prazer, não encontram prazer na vida, reclamam de tudo, não conseguem encontrar uma coisa boa que os satisfaça, nunca está contente com nada, nunca está satisfeita ou satisfeito com nada. E aí fecha a cara, demonstra. Isso a Bíblia diz que contagia as outras pessoas. Fica aquele peso, não é? Aquele peso no ar que acaba pegando em você. Mas nós temos que ajudar essas pessoas. Como? Ajudando-as a combater o mau humor. E você que é mal-humorado, mal-humorada, você também tem que ter a consciência de que o mau humor pode ser combatido. E qual o remédio para o mau humor? O remédio para o mau humor é a alegria. Uma alegria que independe das coisas externas, independe das situações externas. Por outro lado, você ser uma pessoa alegre não quer dizer que você vai ficar
rindo e gargalhando e sorrindo o tempo todo? De maneira nenhuma, né? O bêbado, o embriagado, ele ri, ele sorri, ele dá gargalhada, mas ele está afetado pelo álcool. No fundo, ele não é uma pessoa alegre, não é uma pessoa feliz. O importante é que você tenha alegria dentro do teu coração, e não necessariamente você precisa ser um comediante, né? Ficar rindo para todo mundo, sorrindo para todo mundo, não. Mas é importante que tenhamos e que possamos manter o nosso bom humor, principalmente nesses dias que estamos vivendo, não é? Se a gente não manter o bom humor, se a gente nos deixar levar pelo mau humor, isso vai afetar as pessoas que estão ao nosso lado. Então nós temos que tomar cuidado. Vai aqui uma palavra de aviso para que na tua família você possa demonstrar alegria e você possa levar as pessoas a combater este mau humor. Como? Através da alegria, mas não uma alegria que depende das situações externas. Tem pessoas que só ficam alegres, bem-humoradas, quando alguma coisa boa acontece, não é? Quando você recebe uma promoção, quando alguém te dá uma ajuda, quando alguém te faz um elogio, quando você está indo bem no teu trabalho, quando a esposa, quando a esposa ou o esposo faz um carinho, o filho faz um carinho, aí você fica alegre. Mas passa aquilo, você volta a ficar mal-humorado, volta a ficar triste de novo, recluso no seu pequeno mundo, no seu pequeno universo. E não é assim. A alegria verdadeira, ela é um fruto. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, vírgula, alegria, vírgula, paz e outros frutos que o apóstolo Paulo ele enumera ali nesta passagem. Mas veja que o segundo fruto que ele cita é a alegria. Mas é uma alegria que independe das circunstâncias externas. Você e eu temos que estar alegres, e a alegria combate o mau humor. Quando você está alegre, é claro, você fica bem-humorado, você fica de bem com a vida, de bem com a tua família, de bem com as pessoas do teu trabalho, não é? As pessoas têm a oportunidade de se achegar mais perto de você, quebram-se aqueles muros, aquelas barreiras, e você se torna uma pessoa alegre. Mas essa alegria, ela não pode depender de situações externas. Não é só quando você ganha, quando você vence, que você tem que estar alegre. Você e eu temos que ter e desenvolver, a palavra certa é essa, desenvolver uma alegria que permaneça e que ela possa prevalecer tanto em tempos bons como em tempos difíceis. Esse é o verdadeiro fruto, não é? Esta é a verdadeira alegria. Mas como nós estarmos alegres passando por situações difíceis? Porque a origem da sua alegria não deve ser o externo. A tua alegria não deve ser de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque se a tua alegria depende das coisas externas, você só vai estar alegre quando algo de bom acontecer. Mas a verdade é que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, tempos de crise, tempos em que nós temos que nos adaptar a certas coisas que não estávamos acostumados, tempos em que muitas pessoas estão perdendo emprego, outras estão com dificuldade até para se alimentar, outras pessoas estão perdendo os entes queridos, aqueles que amam, outras estão se separando, estão separadas das pessoas que amam. E se a tua alegria
ela é baseada, fundamentada nessas circunstâncias externas, você nunca vai ser uma pessoa alegre. Você vai continuar tendo o seu mau humor, vai continuar tendo aquela cara amarrada, né? Vai continuar afastando as pessoas de você, porque as pessoas se afastam de outras pessoas que são mal-humoradas. As pessoas tentam se isolar. Por quê? Porque isso é contagiante, faz mal, né? Como ter alegria? Uma alegria que prevalece os tempos difíceis, que ela possa ser manifestada nos tempos de dificuldades. Você já parou para perguntar? Eu quero fazer essa pergunta para você. Como que os apóstolos eram capazes de se alegrar, de se contentar no tempo em que eles viviam? Você já parou para perguntar nisso? Como é que eles poderiam demonstrar alegria num tempo de perseguição? Num tempo onde eles eram presos por falar de Jesus Cristo? Num tempo em que eles eram mortos, eles eram entregues às feras nos grandes estádios que havia na época, e eles eram torturados, eram açoitados, eles eram discriminados, afastados da sociedade. Muitas vezes eles perdiam as suas propriedades, eram separados dos seus familiares. Mas a gente encontra na Bíblia pessoas que passaram por tudo isso e ainda assim conseguiram se manter alegres. Como pode isso acontecer? Talvez seja algo impossível de você conceber na sua mente a possibilidade de alguém estar alegre em meio a um tempo de perseguição. Como eu vou estar alegre estando preso? E além de estar preso, preso injustamente. Como eu vou estar alegre separado daquele ou daquela que eu amo? Como eu vou estar alegre no momento de desemprego, de crise? Como eu posso? Porque a nossa alegria, e aqui está a resposta, ela não pode vir de fora para dentro. Esta é uma alegria que deve ser cultivada, desenvolvida de dentro para fora. Como os patriarcas da fé passaram por tantas dificuldades, mas puderam dizer que se sentiam alegres. Por quê? Primeiro, porque eles olhavam para o futuro. E eles não olhavam para o futuro como nós olhamos. Eu estava dizendo esses dias e ministrando sobre a crise, e veio um comentário ali embaixo, porque a mensagem era o que vai acontecer depois da crise. Essa era a mensagem. E veio um comentário lá de um rapaz que dizia: essa eu respondo. E ele colocou a resposta: depois da crise vem outra crise. E é verdade, depois de uma crise vem outra crise. Então, se a nossa alegria depende dos fatores de fora, nós nunca vamos sentir alegria. Porque quando nós olhamos para o futuro, nós vemos outra crise, nós vemos mais dificuldades. Mas se nós olharmos com os nossos olhos espirituais, que nós recebemos no dia que nos convertemos, nós vamos ver um futuro diferente, um futuro feliz, um futuro com Jesus, um futuro com Deus. E era isto que os apóstolos sentiam quando eles eram açoitados, torturados, presos.
Eles se alegravam, porque eles olhavam para frente e viam uma vida sem dor, uma vida sem tortura, uma vida sem prisões, porque eles olhavam para Jesus, autor e consumador da sua fé. Eles não limitavam o seu futuro a esta vida terrena. Eles não limitavam a sua alegria pelas coisas e pelas circunstâncias que estavam rodeados. Não, eles se alegravam em Deus, eles se alegravam no Senhor. Veja o que diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Veja que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses, lá pelo ano de 60, 61 depois de Cristo. Ele estava preso em Roma e foi uma das cartas que ele escreveu dentro da prisão. E a carta aos Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria, porque por muitas vezes o apóstolo Paulo fala sobre regozijo, sobre alegria, sobre ficar alegres, né? Mas eu fico me perguntando como pode um homem preso, que foi açoitado muitas vezes, que foi preso injustamente. Paulo tinha todas as razões para ficar irritado, para ficar bravo, para ficar mal-humorado. Mas ele diz assim: olha, eu estou perto da minha morte. Eu estou perto do momento em que eu vou ser derramado como oferta, como sacrifício oferecido a Deus. Mas ele diz, com toda esta situação, eu estando preso, perto da morte, longe daqueles que eu amo, eu digo que eu estou alegre. Que impressionante! Eu digo que eu estou alegre, e ele diz assim: e eu me regozijo com vocês. A palavra regozijar é estar duplamente alegre, é mais do que alegria. Eu me regozijo com todos vocês. E ele diz: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Em outra parte de Filipenses, se eu não me engano, lá pelo capítulo 4, ele diz: regozijem-se no Senhor, ou regozijai-vos no Senhor. Uma vez mais vos digo, regozijai-vos. Em outro texto ele diz: regozijai-vos sempre. Como uma pessoa pode falar de alegria num momento tão difícil? É porque o apóstolo Paulo, além de ele ter uma perspectiva correta do futuro que lhe aguardava, ele também se sentia feliz e alegre, porque a alegria dele não estava fundamentada nas circunstâncias externas. A alegria dele era no Senhor. Quando ele pensava na graça que alcançou a ele que participou de mortes, de perseguição contra a igreja, ele que era um doutor na lei, e ele perseguia as pessoas que serviam a Cristo. Se você olhasse para Paulo, você diria: esse nunca vai se converter. Mas um dia na estrada de Damasco ele teve um encontro com o Senhor, e a graça alcançou a vida dele. A salvação aconteceu na vida dele. Então o que acontece? A partir daquele momento, a história da sua vida foi mudada. A graça de Deus foi derramada sobre a vida dele. E ele se alegrava nessa graça, por ser participante desta graça. E quando ele sofria, quando ele era perseguido, quando ele tinha
os seus açoites, quando ele era preso, ele se alegrava porque ele se considerava digno, uma honra, participar dos mesmos sofrimentos que Cristo Jesus participou. Veja que interessante. A alegria vinha da vida dele com Deus e não vinha da vida que ele tinha no mundo. Assim deve ser a nossa alegria. É assim que nós combatemos o mau humor. É assim que nós damos uma resposta às crises que estão à nossa volta. É nos alegrarmos em Deus. Mas isso, o próprio apóstolo Paulo diz que é um fruto. Ele deve ser desenvolvido dentro de você. O mau humor, quando você é desprovido desta alegria, você tem que se levantar e combater contra estas coisas. Lançai fora toda amargura, toda ira. Lembra-se desse versículo? Tudo aquilo que te faz mal, lance fora. Não sejais desta maneira. Combata estas coisas. Você pode pensar que o mau humor é algo normal. Não é normal. Ele é normal quando ele dura pouco, quando ele dura alguns minutos, algumas horas, raramente em alguns dias. Mas quando o mau humor ele faz parte da tua natureza, isso não é normal. É uma enfermidade, é uma doença, precisa ser tratado. E o tratamento para isso, sabe o que é? O remédio para isso é a alegria, mas não é esperar a alegria que vem de fora, é desenvolver uma alegria que vem de dentro. Porque você, como eu, é participante da graça de Deus. Você foi salvo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você e por mim. E nós fomos abençoados com a graça de Deus e com a vida eterna com Ele. Esse sim já é um fator de alegria, porque esta crise vai passar, esses momentos difíceis vão passar, e você vai continuar mal-humorado, mal-humorada. Por quê? Porque a tua alegria está dependendo das coisas que acontecem. E você pensa, eu vou estar alegre, pastor, no dia que eu conseguir um emprego. Eu vou estar alegre no dia que eu parar de brigar, discutir com a minha família. Eu vou estar alegre no dia que o meu filho se converter. Eu vou estar alegre no dia que o meu esposo se entregar para Jesus. Eu vou estar alegre quando eu conseguir pagar as minhas contas. Mas você vai ver, e eu vou te dizer por experiência, você vai ver que estas coisas, mesmo acontecendo na tua vida, você vai ficar alegre por um tempo e depois vai voltar ao teu estado de mau humor. Por quê? Porque você coloca a confiança da tua alegria nas coisas que vêm de fora. É igual aquela criança que fica o ano inteiro pedindo um presente de Natal. E importuna o pai, importuna a mãe, eu quero isso, o meu sonho de consumo é esse. O meu sonho, a minha alegria da minha vida, a coisa mais alegre que poderia acontecer na minha vida era ganhar esse presente. Aí, você dá esse presente para a criança no Natal, ela brinca 2 meses, no máximo, né? Chutando alto, 2, 3 meses. E depois, quando você vai perceber, aquele brinquedinho está jogado lá de lado. E ela quer outra coisa. Ela quer uma outra novidade que saiu agora. Assim somos nós. Nós não podemos pensar, vamos ficar alegres, felizes, quando nós recebermos uma bênção. Não, a bênção você já recebeu. Você já é um abençoado. Você já é uma abençoada.
Porque a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Se você está esperando ficar alegre por conta de uma bênção, você já foi abençoado. Você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Então alegre-se, regozije-se no Senhor. Veja que Abacuque capítulo 3, versículo 17 nos dá uma ideia. Eu estou buscando versículos conhecidos para você, para que você possa identificar. Abacuque 3, 17 e 18 diz: porque ainda que a figueira não floresça, a gente não canta esse hino? Todavia me alegrarei, não é? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, não é assim que a gente canta? Todavia me alegrarei, mas a gente canta, mas não vive. A gente dá lugar ao mau humor, a gente dá lugar aos pensamentos de derrota. A gente dá lugar às coisas externas, influenciando o nosso bem-estar interno, o nosso ânimo interno, quando a nossa alegria é de dentro para fora. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem? Eu tenho? Então não dependemos das situações externas. Podemos estar alegres, sim, nas dificuldades, nos momentos difíceis. Eu não estou falando para você que você deve sair pela rua dando gargalhada, contando piadas e para mostrar que é uma pessoa bem-humorada. Não. A alegria, ela tem que vir de dentro. Ela tem que ser gerada dentro de você. Como nós podemos explicar a alegria dos apóstolos? Por exemplo, lá em Atos capítulo 5, versículo 41, diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Capítulo 5, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, você vai ver uma grande confusão que acontece com os apóstolos. Eles chegam a ser presos, mas vem um anjo do Senhor à noite e liberta eles, e quando amanhece o dia, eles estão lá pregando a palavra de Deus novamente. E o Sinédrio manda chamar aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, e dá uma bronca neles. Fala: vocês não deviam de ter feito isso, vocês não deviam de pregar esse nome. Gamaliel entra na história, dá uma palavra de equilíbrio, e eles são liberados. E quando eles são liberados, o versículo diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Veja, eles foram presos injustamente, foram humilhados, mas eles saem alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que nome? O nome de Jesus. Como eles poderiam estar alegres? Porque a alegria que eles tinham vinha do Senhor. Amém? Veja uma outra passagem, e eu vou concluindo por aqui. Paulo e Silas, veja que interessante, em Atos capítulo 16, versículo 23 e 25,
A Bíblia diz, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Veja que situação, hein? Você já passou por isso? Foi açoitado, foi preso no cárcere e ainda teve os seus pés acorrentados ao tronco. E as prisões de antigamente não são como as prisões de hoje. Se você acha que as prisões de hoje são impossíveis de viver lá dentro, imagine as prisões de antigamente, que eram em calabouços, lugares úmidos, que cheirava mal. As pessoas desnutridas não se alimentavam corretamente. E eles, Paulo e Silas, tinham sido maltratados, açoitados, presos, seus pés ligados no tronco, vigiados. Mas veja, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Que lindo, não é? É lindo a gente ver a história dos outros, mas será que eu e você agiríamos da mesma maneira? Ou estaríamos reclamando, ou estaríamos maldizendo com a nossa boca? Eu estou aqui injustamente, isso é uma injustiça que fizeram comigo. Me demitirem é uma injustiça, a culpa é do meu patrão, a culpa é do presidente, a culpa é do governador. E da sua boca só sai reclamação. E da sua boca só sai maldição, só sai ódio, amargura, ressentimento. Você não consegue olhar para frente e ver alguma coisa boa. É bonito a gente ler na Bíblia, não é? Mas nós temos que praticar também e seguir esses exemplos. Quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, veja que Paulo e Silas oravam e cantavam. Olha, meu querido, só consegue cantar quem tem uma alegria interna. Não é? Quando você está alegre, você sai assobiando na rua, você sai cantando, você adora. Você liga o rádio e você começa a cantar dentro do carro e as pessoas começam a te olhar de maneira estranha. O que esse louco, essa louca está acontecendo com ele? Eu estou feliz. Mas estar feliz dentro do cárcere, estar feliz depois de ser açoitado, preso, mas aquela alegria trouxe força àqueles homens. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que eles não estivessem sido alimentados fisicamente, mas eles estavam fortes espiritualmente. Eles estavam fortes porque a alegria que havia dentro deles produzia força na vida deles. E esta é a mensagem de Deus para você. Este é o remédio para você que é mal-humorado, mal-humorada, reclama de tudo, não consegue dar um sorriso, não consegue encontrar prazer na vida, porque você só está dependendo das coisas externas, quando a alegria tem que vir dentro. Mas não é qualquer alegria, não é a alegria de ter um sonho. Eu me alegro porque eu tenho um sonho de vida. Você alegre porque o Espírito Santo está em você. Porque essa alegria que vem na tua alma é uma alegria de quem recebeu a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que
ele tinha espinhos na carne. E que Satanás esbofeteava ele de dia e de noite. Mas qual foi a resposta de Deus para a vida dele, Paulo? A minha graça te basta. Não adianta ficar mal-humorado, irritado, reclamando, com a cara feia, com aquela tromba enorme. Isso não vai mudar as circunstâncias, não vai mudar a situação, mas quando você combate isso com a alegria que vem de dentro, você recebe força. E com esta força você combate as situações externas. Quando Paulo e Silas começou a cantar e a louvar, a Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. As cadeias caíram por terra, as portas das prisões se abriram. O carcereiro ficou tão apavorado que os presos estavam saindo das suas celas e libertos das suas correntes, que ele tentou se matar. E Paulo diz: não, pare, não faça isso. E aquele homem pergunta: como eu posso ser igual a vocês? Como eu posso receber esta graça que vocês têm? Como eu posso ter essa força? O apóstolo Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém, queridos? Você percebeu? Vai continuar mal-humorado? Vai continuar mal-humorado? Vai continuar de bico? Vai continuar com essa tromba, com aquela cara de quem chupou limão e não gostou, né? O tempo todo? Não. Combata isso com o fruto do Espírito que se chama alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor aformoseia o nosso rosto, deixa o nosso rosto mais bonito, não é? E ninguém gosta de conviver com pessoas mal-humoradas. Então combata isso, tá bem? Esta foi a palavra de Deus para você, uma palavra leve, descontraída, bem gostosa, uma conversa, na verdade, que Deus está tendo ao teu coração, não é? Que Deus abençoe sua vida. Eu, pastor Ítalo Corsini, me despeço de você e até a próxima, em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Que palavra abençoada, não é? E se você quer repreender esse mau humor, se você quer se livrar disso, você precisa desenvolver esse fruto do Espírito Santo de Deus na tua vida. E eu vou orar por você agora. Abençoar a tua vida com a bênção da alegria, com a bênção que vem de dentro, a bênção que vem do Senhor para a sua vida. Vamos orar juntos? Vamos, se você tem alguém perto de você ou alguém que você conheça que vive nesta situação que eu falei hoje, mal-humorado o tempo todo, que você possa colocar o nome dessa pessoa agora em oração e apresentar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar todas essas pessoas que estão ouvindo esta palavra hoje. Senhor amado, tu sabes o que acontece na vida de cada um. Ó Deus, mas a tua palavra nos incentiva a buscarmos e combatermos as nossas crises e passarmos por os momentos difíceis não reclamando, nem murmurando, nem se irritando com facilidade, nem explodindo com as pessoas, mas passando os momentos difíceis com alegria, porque é a alegria que nos dará força, é a alegria que nos dá força para vencer as situações. Mas há pessoas, Senhor, que não conseguem olhar por esse lado, não conseguem ter esta perspectiva de vida. E agora eu te apresento o nome dessas pessoas, eu te apresento essas pessoas diante de ti para que tu possas produzir dentro delas o fruto da alegria. Essas pessoas possam ter alegria nas suas vidas, que elas possam se alegrar mesmo em situações difíceis. Eu sei, Senhor, que isso é bem complicado de se alcançar, porque muitas vezes nós estamos dependendo de tudo aquilo que vem de fora, mas nós queremos colocar a nossa dependência em Ti e queremos nos alegrar por sermos participantes também, Senhor, de um pouquinho, do mínimo, das humilhações, das perseguições. Nos faça pessoas alegres, que possamos nos regozijar, nos alegrar, mesmo em tempos de dificuldade. Esta é a graça. Eu peço a Ti e ministro sobre cada vida em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam assistir e serem abençoadas, tá bem? No amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a orientação e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e que você possa dizer amém. Deus abençoe e até o próximo culto.